Olá, começamos agora o programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje vamos falar sobre a adoção. Sabemos que adotar é muito mais do que criar e educar uma criança que não tem o mesmo sangue ou a mesma carga genética, de tornar filho alguém que foi concebido por outra pessoa. A adoção é, acima de tudo, uma questão de valores, de filosofia de vida e de amor ao próximo. No programa de hoje, eu e o jornalista Daniel Dino vamos falar desse assunto tão importante com a secretária da Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Mato Grosso, Elaine Zorgetti Pereira. Elaine, muito obrigado por aceitar nosso convite para trazer hoje um assunto tão importante para a sociedade. Em nome do Tribunal de Justiça, eu que agradeço, Andréia, Daniel, e estamos aqui para colaborar no que for possível. A gente muito escuta falar, as pessoas falam que a adoção é muito complicado porque é um processo muito burocrático, que a gente acaba esperando anos na fila de espera. Isso realmente é correto dizer ou é um procedimento necessário para garantir o bem-estar, a segurança da criança ou do adolescente? Então, hoje, Andréia, como sempre foi, a gente quer mesmo preservar as crianças e adolescentes. Então, assim, existe todo um trâmite, né? Então, a criança, ela é acolhida numa instituição de acolhimento por algum motivo, né? Maus tratos, abandono. E depois desse acolhimento, a justiça tem que tomar as devidas providências. Então, vai verificar realmente se esse motivo de acolhimento vai gerar uma adoção ou se ela vai ser devolvida novamente para a família de origem. Então, primeiro tem que fazer essa investigação, esse processo, para depois, então, ela ser disponível para adoção. Então, a pessoa ela tem que se habilitar para adotar uma criança ou um adolescente. Como que funciona esse processo, essa habilitação? Então, toda pessoa que quer adotar uma criança ou um adolescente, ela primeiramente tem que se habilitar como pretendente. Então, ela deve procurar, então, uma vara da infância e juventude do município da sua comarca e daí sim, ela vai ingressar com pedido de habilitação à adoção. Ela vai juntar todos os documentos necessários, né? Documentos pessoais, comprovante de renda, de endereço, e daí sim vai ser feito um estudo psicossocial com ela. E também, hoje é obrigatório que toda pessoa que queira adotar participe de um curso preparatório para pretendentes à adoção. Então, depois de feito toda essa preparação, apresentação de documentação, é que aí sim o Ministério Público dá o parecer e, se favorável, o juiz vai proferir uma sentença habilitando essa pessoa e aí sim ela vai fazer parte do cadastro de pretendentes à adoção. O que é trabalhado nesse curso, nessa preparação? Então, essa parte do curso que é muito importante, além de falar de todos os trâmites legais para que a pessoa saiba, né, o processo legal de adoção, também é trabalhada a parte psicossocial, né? A equipe técnica, ela vai então realmente ver o que motivou essa pessoa a querer adotar, né? Quais são os aspectos psicológicos, o impacto que essa adoção vai gerar nessa família, né? Como que essa nova criança, esse adolescente, deverá ser recebido nessa família. Então, assim, são tratados vários assuntos, principalmente preparar essa pessoa para receber essa criança. Eu tenho uma dúvida. Qualquer pessoa da sociedade pode se candidatar a fazer esse curso, a adotar, ou existe algum pré-requisito para você poder adotar uma criança? Então, não. Qualquer pessoa pode adotar. Então, antigamente podia ser pessoas solteiras ou casadas do sexo masculino e feminino. Hoje, indiferente, né? Hoje a gente tem decisões e tem já julgados que pode ser um casal homossexual, uma pessoa solteira, desde que comprovadas condições financeiras que vai receber aquela pessoa, né? Desde que tenha passado por todo esse processo de habilitação à adoção. Porque o que a gente visa é preservar a criança e o adolescente. Então, por isso, essa preparação que a gente faz com esse pretendente. Então, qualquer pessoa interessada em adotar,
ela pode procurar a vara da infância. Hoje em Mato Grosso nós estamos falando de um universo de quantas crianças que aguardam por uma chance de serem adotadas e onde que elas estão? Então, essas crianças e adolescentes, elas ficam acolhidas, né, em unidades de atendimento. E nós temos no estado de Mato Grosso, nós temos hoje 80 instituições de acolhimento em 65 comarcas. Então, nós temos aí mais de 600 crianças e adolescentes acolhidos, mas disponíveis para adoção, hoje nós temos 72 crianças e adolescentes. Mas como a gente considera que a criança está disponível? Então, a criança só se torna disponível para adoção depois que ela passa por um processo chamado destituição do poder familiar. Então, após o acolhimento da criança na instituição, vai verificar realmente se ela vai retornar para a família de origem, se ela vai para a família extensa. O que é isso? O pai, se não for o pai e a mãe, que é a família de origem, vai ser família extensa, um tio, um primo, e não sendo possível, aí sim, ela vai ser destituída do poder familiar para ser colocada na família adotiva. Nesses lares, quem mantém? É o Estado que mantém? Quais são os trabalhos que são desenvolvidos com essas crianças, com esses adolescentes nesses lares de acolhimento? Então, hoje, essas crianças e adolescentes, eles ficam acolhidos em casas-lares, né, que é mantida pelos municípios e parceiros. Então, essas crianças, elas têm uma vida normal, elas frequentam escola, cursos, né, tem todo o atendimento e suporte material e psicológico também. E elas ficam, então, assim, no modelo mais próximo, numa unidade, numa residência mais próxima de um convívio familiar. Então, elas ficam acolhidas, aguardando que seja resolvida a sua situação o mais rápido possível. Até que idade, só para concluir, até que idade elas ficam nesses lares de acolhimento? Então, ela só pode ficar até os 18 anos de idade. Então, após os 18 anos de idade, eles se tornam adultos, né? Então, daí já não fica mais acolhidos. A senhora falou que existem hoje mais de 70 crianças prontas para adoção. Que é que passou por todo esse trâmite de que efetivamente não vai voltar para a família e que estão disponíveis para adoção. Não existem pais querendo essas crianças, por que elas não foram adotadas ainda? É isso mesmo. Essas crianças que estão disponíveis para adoção, e é um número até expressivo, sim, né? 72, mas acontece que é o perfil que não se encaixa com o perfil do pretendente que está habilitado. Essas crianças são maiores de 8, 9 anos, né? Que já não encaixa no perfil da idade, e também tem algum problema, alguma deficiência física ou mental. Então, às vezes, as pessoas falam assim, demora demais, eu estou habilitado há tantos anos, e tem crianças disponíveis para adoção, mas é porque o perfil não encaixa. Então, eu tenho muitas crianças e adolescentes disponíveis para adoção, mas maiores. Não temos muito, porque a maioria dos pretendentes, hoje nós temos 900 habilitados no Mato Grosso. E a maioria, o perfil deles, a idade é até 3 anos de idade. Um avanço muito grande nesses últimos 5 anos é que tanto sexo e cor é indiferente desses pretendentes. Olha que bacana. Esse é um avanço, mas a idade ainda é um dos empecilhos, né? Mas vamos supor, o casal ele conseguiu a adoção, foi regulamentado pelo juiz autorizado, ele vai no lar, ele busca a criança. Há um período de adaptação, um acompanhamento do Estado para ver se essa criança de fato vai se adaptar com essa família? É feito todo um trâmite, né? Então, assim, após o pretendente estar habilitado, ele fica num cadastro, numa fila, conforme a data de habilitação, é a sua colocação, aguardando a criança ou adolescente no perfil desejado. Porque quando o pretendente vai se habilitar, ele coloca na ficha o perfil. Idade, cor, sexo. E daí, quando ele está habilitado e fica no cadastro, inclusive ele fica tanto da comarca, do estado e a nível nacional. Ele fica aguardando, então, uma criança. E quando surge que ele é consultado, então daí ele vai conhecer essa criança e vai estar acompanhado por uma equipe técnica que vai avaliar se não o pretendente
está gostando da criança? Vai avaliar se a criança se adapta àquele casal. Que sempre a gente visa o bem-estar da criança e do adolescente. É isso que tem que ser verificado. E daí, né, Daniel? Desculpa. E daí que acontece? Quando essa criança, esse adolescente vai para essa família, ela passa por um estágio de convivência. Né? Então, é acompanhada pela equipe técnica, uma assistente social e psicólogo, que vai, então, acompanhar esse estágio de convivência. Tem uma durabilidade esse estágio? Tem a durabilidade. Depende também da idade. Porque quando é um bebê, não precisa desse estágio, né, de convivência. Agora, conforme a idade da criança, você tem que fixar, no mínimo, uns 90 dias do estágio de convivência. Essa criança que foi adotada, ela perde o contato com os pais biológicos? Sim, ela é destituída do poder familiar e geralmente para ser destituída do poder familiar foi por algum motivo muito sério, né? Geralmente a gente vê aí abandono, maus tratos, então perde sim, realmente ela vai então agora integrar uma nova família. E essa família passa a exercer o poder familiar. Isso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que é esse poder familiar, para quem está interessado em adotar, entender também quais são os seus compromissos. Então, o poder familiar é aquele que, além de você dar afeto, amor, tem que dar todos os cuidados necessários, o acompanhamento. E eu digo sempre, é como se é o filho, né? Não nasceu da pessoa, não é biológico, mas é um filho. É todos os direitos e deveres que está na Constituição Federal, né? De toda criança que nós temos brasileiro. Então, assim, não importa que seja adotivo ou biológico, continua, a partir do momento que você vai exercer esse poder familiar, você vai assumir todas essas responsabilidades. Houve situações em que, mesmo após todo esse trabalho, esse cuidado que o Estado tem nesse acompanhamento pós-adoção, de devolução da criança, e nesse caso, há um trabalho do Estado também, porque há um dano ainda maior, porque aquela criança ela já foi abandonada uma vez e ela é novamente colocada no lar de acolhimento. São pouquíssimos casos, mas nós temos devolução. Geralmente acontece em adoção tardia, com adolescentes, né? Quando são maiores, assim, até crianças acima de 10, 11, 12 anos. Então, a gente tenta o máximo possível que isso não ocorra, mas às vezes não se adapta, né? Porque aquela criança às vezes veio já de uma história de vida muito difícil, foi acolhida, depois foi colocada disponível para adoção já tarde. Então, quando ela vai ser adotada, a adaptação dela não é fácil. Então, às vezes acontece, mas nós temos poucos casos, nós fizemos um levantamento e, assim, em uma questão de 8 anos, foram 7 devoluções apenas. Elaine, nós temos muitas perguntas ainda, porque esse assunto é muito interessante, mas nós temos que fazer uma pausa para um breve intervalo. Você que está conosco e nos acompanha, fique aí, nós faremos um breve intervalo e voltamos já já. Olá, voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate. Hoje estamos falando de um assunto extremamente importante, a adoção. E a nossa convidada é a secretária da Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Mato Grosso, Elaine Zorgetti Pereira. Elaine, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre as pessoas que têm interesse na adoção. E quem não tiver interesse, é possível ela participar da vida dessas crianças de alguma forma? Nós temos hoje o programa Padrinhos, né? Que ele está já em todas as comarcas do estado de Mato Grosso. E aqui em Cuiabá e Várzea Grande nós temos bastante procura. Esse programa de apadrinhamento são pessoas que têm perfil altruísta, né? Que querem ajudar de alguma forma essas crianças e adolescentes que estão acolhidos. Nós temos 3 modalidades do apadrinhamento, que é o afetivo, o provedor e o prestador de serviço. O afetivo é aquele que vai ter contato com essa criança, esse adolescente, e vai levar para o final de semana, feriados, para sua casa. E daí nós temos o prestador de serviço, que é aquela pessoa com a sua habilidade, sua profissão, como médico, cabeleireiro, pode estar ajudando de alguma forma a instituição de acolhimento. E o provedor, que ele vai ajudar financeiramente.
ele pode estar, então, custeando um curso, né? Pagando material escolar. Então, ele vai estar, então, sendo só a ajuda financeira. No caso das primeiras modalidades, é também feito um processo de habilitação. Isso. Para quem quer ser padrinho, tem que passar também pelo um processo que vai habilitar essa pessoa para ser padrinho. Também passa por um estudo psicossocial, né? Tem uma decisão também deferindo, e depois que defere, que é autorizado, então, conhecer as crianças e adolescentes disponíveis para o apadrinhamento. Então, o padrinho, ele pode escolher a criança, ele pode conhecer as crianças que estão disponíveis, que é, querendo ou não, uma criança que vai ter convívio, né? E também precisa ter um compromisso, tem um tempo para durar esse apadrinhamento? Sim, quando a gente então faz o pedido do apadrinhamento, né, Daniel, daí essa pessoa vai colocar o tempo que ela tem disponível para estar apadrinhando, a durabilidade desse apadrinhamento, né, o compromisso que ela vai ter também com essa criança e adolescente. Geralmente eles ficam bastante tempo e criam até vínculos, porque o objetivo do programa Padrinhos é estar ajudando de alguma forma essa criança e adolescente que está acolhido, tendo uma convivência familiar, social. Mas, assim, nós temos muitos casos que gerarem adoção. Porque da convivência pode nascer o amor. Isso mesmo. E daí, nós já tivemos, desde o início, nós comemoramos o ano passado 10 anos já, que antigamente era Projeto Padrinhos, hoje já se tornou um programa. Então, nós já tivemos quase 20 adoções do Projeto Padrinhos. Ele foi iniciado quando, esse projeto? Ele foi iniciado em maio de 2008. Quais são os critérios para esse casal ou então para a pessoa sozinha mesmo que quer ser um padrinho? Quais são os requisitos básicos para ela poder participar do programa? Então, praticamente os requisitos para adoção. Tem idade menina de 18 anos, né? Pode ser qualquer pessoa, independente do estado civil, né? Desde que tenha, então, tempo disponível, né? Para estar aí colaborando e que passe, né? Pela avaliação psicossocial para estar habilitado. No caso do projeto, né, Família Acolhedora, o que o diferencia do programa Padrinhos? Então, já esse projeto Família Acolhedora, ela seria uma família que se cadastra para acolher provisoriamente as crianças e adolescentes. Então, quando uma criança ela está numa situação de risco, né, de abandono, e é decretada então que ela seja acolhida, são famílias que se cadastram, e aí depende de uma parceria com o executivo, porque vai ter que ter uma lei municipal que vai ser cadastrada essa família, ela vai passar por toda uma avaliação e ela vai acolher. Então, a criança, ao invés de ser acolhida numa unidade de acolhimento, ela vai ficar acolhida numa família, até que seja resolvida a situação dela, que ela vai retornar para a família de origem extensa ou vai ser adotada. Então, essa família, ela só acolhe. Ela receberia algum benefício do poder público? Isso. Esse programa Família Acolhedora, então nós já temos em 3 municípios que já editaram a lei, e daí recebe sim uma ajuda mensal para estar então acolhendo essas crianças. Elaine, eu queria falar agora de um assunto um pouco, para muitos, delicado, que são mães que, por algum motivo, já durante a gestação, elas tomam a decisão que não querem continuar com essa gestação, não querem continuar com essa criança, né? E o Poder Judiciário, ela orienta que faça uma entrega, né? Que já disponibilize para adoção. Como que chama esse programa e como que a mãe que está nesse dilema deve proceder? Então, nós temos a campanha Entrega Legal. Então, a entrega legal, hoje, ela já está, né, dentro do ECA, disposto no ECA, que toda mãe, né, toda gestante ou toda mãe que não tem condições de criar o seu filho, né, e ela toma, então, uma decisão de estar buscando o judiciário e fazer a entrega voluntária dessa criança para que ela seja, então, inserida numa família substituta. Então, assim, hoje a gente tem que orientar bem as mães que o abandono é crime, mas a entrega para adoção, ela é legal. Então, a entrega voluntária,
ela é legal e essa mãe, ela pode ficar tranquila, que vai ser tomado todos os cuidados de sigilo, de acompanhamento. Então, se uma mãe, né, que está gestante ou que já tenha um filho pequeno ou um filho maior, se ela não tem condições, então que ela faça corretamente. Procure a vara da infância e faça a entrega legal, a entrega voluntária, porque isso também é um ato de amor. Vocês têm obtido bons resultados com essa campanha? Sim, temos sim. As mães estão sendo orientadas e estão procurando o judiciário para fazer a entrega desses filhos, que essa pessoa, às vezes, essa mãezinha, ela não tem condições e ela vendo isso, ela está procurando então ajuda. Então a gente vai ver também a situação dela, porque às vezes ela sendo ajudada, ela também pode criar o seu filho, né? Então vai ser verificada a situação dessa mãe, o que está acontecendo primeiramente, e para ela ser ajudada. E não sendo possível mesmo ela ficar com a criança, daí sim essa criança vai ser então disponível para adoção. No caso do Estado, o trabalho do Estado, a preferência não seria que essa criança ou esse adolescente ficasse com um familiar, que não seja os pais, mas os avós, os tios? Elas só entram para adoção quando se esgota essa possibilidade? Isso, tem todo esse cuidado, a Justiça trabalha dessa forma, porque é previsto no ECA. Então, o que acontece? Quando uma criança é acolhida, tem uma medida protetiva, né? Ela é expedida a guia de acolhimento, tudo. Então, a primeira providência é saber por que ela foi acolhida, se ela tem parentes, né, se tem alguma família extensa. Então, se busca primeiramente manter no seio familiar. Daí, só não sendo possível que a adoção é exceção. Já aconteceram situações em que a mãe chegou determinada a fazer a doação da criança e o trabalho do tribunal acabou fazendo com que ela percebesse que não era isso que ela queria? Então, o que acontece? Quando a mãe procura, primeiramente, sempre alguém do hospital, né, geralmente médicos, enfermeiros, que tem acesso primeiramente com essa mãe. Então, daí tem que verificar também se ela não está no estado puerperal, né, quais condições psicológicas que ela está passando. Então, não é tirada imediatamente. Então, é feito um trabalho com ela para depois realmente, e mesmo depois que essa mãe já entregou essa criança, é feito um estudo psicossocial de acompanhamento, porque antes também de ser entregue para uma outra família, também vai passar por um processo de destituição do poder familiar. Então, assim, é tomado todo esse cuidado para que, se ela se arrepender, ainda haja tempo de estar com o seu filho. Então, hoje é tomada essa cautela. Então, assim, não é que vai entregar e já vai para adoção. Não, ela vai entregar, daí provavelmente essa criança vai ser acolhida numa família acolhedora, numa instituição de acolhimento, e daí vai ser feito um estudo psicossocial e um acompanhamento psicológico também com essa mãe. Elaine, você está há quanto tempo atuando nessa área? Então, eu já estou há quase 10 anos à frente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que nós somos responsáveis por fiscalizar, orientar, né, todo o estado de Mato Grosso na questão da adoção. Então, a gente está assim, a gente auxilia todas as comarcas, né? É um trabalho diariamente que a gente faz, de estar acompanhando as equipes técnicas, os magistrados, né? E dando todo o suporte para essas comarcas. E principalmente passando as informações para toda a sociedade, quais são os procedimentos legais para adoção. Atuando num tema tão delicado, é impossível não se envolver, né? Houve algum caso que te marcou, que você poderia compartilhar conosco, com quem nos acompanha hoje? Realmente, são vários anos atuando, são várias situações, e o que mais, assim, mexeu comigo foram adoções tardias, que nós fizemos várias adoções tardias, e adoção de deficiente. O ano passado fechamos com chave de ouro, fazendo uma adoção de uma criança com síndrome de Down, e foi muito gratificante.
No caso, a pessoa que está nos acompanhando, que tem interesse em participar de alguma forma, ou até mesmo em adotar uma criança, mas não sabe onde buscar as informações, onde ela se habilita para esse processo. Quais são os canais de comunicação que o TJ tem, onde ela pode ligar ou há um site disponível? Então, qualquer pessoa que queira alguma informação sobre adoção e sobre esses projetos, pode estar entrando em contato com a Vara da Infância da comarca ou na SEJA, né, na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, por meio do telefone 3617-3121 ou 3617-3191, ou acessando o site do Tribunal de Justiça, indo na página da SEJA, que nós temos lá todas as informações de todos os programas e projetos. Chegamos ao final do programa de hoje. Foi um assunto extremamente importante. Você que nos acompanhou, participe da vida dessas crianças de forma voluntária ou até mesmo adotando. Tá? Eu agradeço, Elaine, pela sua presença. Eu que agradeço, estou sempre disponível e toda a sociedade também, nós estamos disponíveis lá para qualquer informação. Você que nos acompanhou novamente, obrigado e espero revê-los no próximo programa.